Passamos da saga de Wano, o arco que tivemos definitivamente os maiores power-ups que os Mugiwaras poderiam ter depois do Novo Mundo. E agora, o que resta? Quais serão as próximas transformações e evoluções dos Chapéus de Palha? Daria tempo para desenvolver mais poderes para esses personagens? Ou eles apenas vão reagir ao movimento que o mundo fará da maneira que eles estão atualmente? Bom, são inúmeras perguntas e uma coisa é fato. Já estamos em Egghead e não tivemos tempo suficiente para digerir muito bem essa mudança sofrida pelo bando e pensar um pouco sobre o futuro deles. Quais Mugiwaras terão mais desenvolvimento e talvez novas transformações? E o que podemos esperar deles pro fim da obra? E é sobre isso que queremos falar com vocês no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e hoje eu tô aqui com o Léo. E aí, galera? E sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem 3 pontos que queremos conversar aqui com vocês nesse vídeo e o primeiro deles é: o que vai ser dos Chapéus de Palha quando o objetivo deles tiver sido completado? O Oda dá muita informação externa à narrativa do mangá através dos SBS, que a gente sempre acompanha cada volume que sai, e ele traz informações muito relevantes sobre os personagens e sobre o próprio mundo de One Piece. E um dos exemplos mais famosos que a gente tem é quando o Oda em um SBS lá em Thriller Bark disse que através de um professor saberíamos muito mais sobre os Akuma no Mi, e hoje em dia isso aconteceu e é com o Vegapunk, um personagem que também ele anunciou há muito tempo atrás. Só que também às vezes ele traz umas informações bem relevantes, como por exemplo quantos banhos os Mugiwaras tomam por dia. E o outro detalhe mais interessante aqui é que não é curioso que o Oda tenha mostrado os Chapéus de Palha mais velhos antecipadamente no mangá. Será que ele está nos mostrando isso porque nunca veremos isso na história? Nos SBS mais atuais ele vem sempre mostrando os Chapéus de Palha em tom de brincadeira, mas mostrando como eles realmente seriam mais velhos. Sobre o próprio Luffy, já ouvimos em sua versão que deu errado quando foi tocado pela Bonnie, e constantemente ele vem ficando velho com o efeito colateral do Gear 5. Sobre o Zoro, tá bem na cara que ele é a cara daquele samurai que a gente viu no flashback da Yamato, e o próprio vovô Ryo já o comparou com Ryuma em Onigashima, ou seja, já vimos uma versão mais velha do personagem. Mas tudo isso traz um certo mistério. Qual será o futuro dos Chapéus de Palha quando o objetivo deles for completo? Eles vão mesmo continuar navegando pelo mundo? Bom, pensem conosco. Luffy vai se tornar rei dos piratas, Zoro o maior espadachim do mundo, Robin vai saber toda a história, e assim por diante com os sonhos deles. Mas ainda assim restariam no fim o sonho de 2 Mugiwaras para serem realizados, o sonho da Nami e o sonho do Franky, sendo a Nami desenhar o mapa mundi, ou seja, um mapa completo do mundo de One Piece, e o Franky com o Sunny navegar todos os mares que existem. Por exemplo, o fato de que o Luffy, o Law e o Kid se separaram depois de Wano e cada um foi para uma ilha, já mostra que os Mugiwaras estão deixando de ir por diversas ilhas. E isso também ficou bem claro no início do mangá, logo quando eles tomam rota assim que entram na Grand Line. A gente descobre que existem diversos caminhos que podem se seguir, e o Luffy deixou de ir por muitos deles e deixou de conhecer várias dessas ilhas. E também é praticamente impossível visitar todas elas em um período de tempo tão curto. Lembre-se que não chega a fazer nem 3 anos completos que os Mugiwaras estão juntos, e isso é bem louco se a gente parar pra pensar. Mas mesmo que a Nami e o Franky já tivessem realizado esses sonhos, não faria muito sentido que eles simplesmente se separassem e fosse cada um seguir sua vida. O bando do Roger, por exemplo, fez isso, o que abre uma brecha pra gente discutir isso hoje. Mas Luffy e Roger, apesar de ser bem parecidos, ao mesmo tempo têm conclusões e atitudes bem diferentes, e isso já tá bem claro ao longo do mangá. O próprio Rayleigh falou sobre isso no volume 52, enquanto conversava com os Mugiwaras, sobre eles terem uma interpretação e uma atitude diferente da dele, e também do seu capitão Roger. E isso pode vir a acontecer quando eles encontrarem o tesouro One Piece. Com a queda do governo e uma liberdade total alcançada, é normal a gente imaginar que o Luffy vai querer aproveitar esse momento junto dos seus amigos por um longo período de tempo, afinal esse é o principal objetivo do personagem. Roger tinha uma intenção de virar o mundo de cabeça para baixo, foi uma frase muito relevante no início da jornada do personagem. Isso indica que ele queria fazer tanto fama, quanto fazer o mundo se transformar em algo novo, algo que não é muito a ideia do Luffy, já que o Luffy quer é simplesmente ser livre e navegar pelo mar inteiro se divertindo por aí. E dito isso, imaginando que os Chapéus de Palha vão continuar juntos, é algo bem bonito, mas aqui entramos no ponto do SBS que a gente já havia comentado. A não ser que eles se tornem um bando de piratas que vão passar muitos anos no mar, assim como por exemplo foi o do Barba Branca, isso antes da sua morte, é fácil até de imaginar que sim, em algum momento eles vão se separar. E a gente imagina os seguintes destinos para cada um deles, que já podem ter sido revelados dentro da obra. E vamos começar aqui com o trio monstro, se é que ainda podemos chamá-los assim. Tínhamos um arco inteiro focado principalmente no Sanji, e boa parte dele foi dominado por suas interações e relacionamento com a Purin. Eles não oficialmente se casaram e se separaram logo depois, e hoje sabemos que a Purin está com Barba Negra e possivelmente vão se encontrar novamente, fortalecendo ainda mais esses laços que eles já possuem. Então veio o ano e abandonamos a tendência do Luffy sempre ter a princesa correndo atrás dele, e agora temos o Zoro salvando. Nada indica que haja sentimentos correspondidos e tal, isso aqui não é um vídeo sobre chip, mas seria muito interessante que no final da carreira do Zoro ele fosse para o Wano, assim como o próprio Ryuma, ele era de lá. Inclusive
inclusive toda a família do Zoro. O fato dele estar em um ano, o fato dele terminar em um ano, seria muito além da Hiyori, seria algo familiar, que tem lá e ainda não foi desenvolvido na obra. Mas é sempre bom lembrar que a própria Hiyori deu a Ema pro Zoro. E já sobre o Luffy, ele com certeza vai ficar com um arranco que não. Vamos parar por aqui. Luffy, mesmo velho, não vai ficar parado em nenhum lugar. Nós recusamos a pensar nisso. Luffy vai continuar de carona, indo de embarcações emprestado, de navio em navio para todo lugar do mundo. A gente não imagina o Luffy parado em nenhum momento da vida dele. Esse é o objetivo dele. No momento que o Luffy ficou parado, foi pro seu próprio desenvolvimento, quando era criança, com Sabo e Ace, e logo depois 2 anos treinando com Rayleigh. E se a gente for usar de exemplo, eu imagino muito o Luffy que nem o próprio Rayleigh. Quando a gente encontra o Rayleigh pela primeira vez, ele tá há 3 meses sem retornar para casa. A própria Shaq fala sobre isso lá em Sabaody. Então esse é o futuro do Luffy, ficar vadiando por aí. E depois temos Zou, que é literalmente um lugar cheio de animais ambulantes e falantes. É uma zona de aposentadoria perfeita pro nosso shopping. E é óbvio, o Soap voltando para Kaia, embora nada sugerido no mangá sobre eles, e uma aposentadoria musical pro Brook fazendo vários shows por aí. O Frank possivelmente vai continuar no navio, não vejo outro destino para ele, e a Nami e a Robin têm profissões bem específicas que conseguiriam habituar em qualquer ilha que estiverem. Mas eu imagino um destino bem importante para Robin no seguinte ponto: ela criando uma nova biblioteca, assim como foi a de Ohara. Uma Ohara 2.0. Seria um final bem poético e ela continuaria o legado que o Dr. Clover deixou. E sobre o Jinbe, bom, ele já tem um território, a Ilha dos Tritões. Mas o ponto de tudo isso aqui que a gente está falando é o seguinte: o Oda mostra inúmeras informações em SBS que muitas vezes não costumam ir para a obra. Inclusive a gente já citou que essa forma velha deles que ele vem desenhando, ele já utilizou no próprio mangá, no Gear 5 do Luffy, por exemplo. Mas isso é claro em tom de brincadeira. E provavelmente não veremos nada disso do que falamos acontecer. O que torna essa discussão muito mais interessante e que, caso realmente não aconteça, é um assunto que vai ficar ainda mais forte quando a obra for encerrada. Felizmente, nós temos as histórias de capas que mostram diversos acontecimentos que nós não vemos durante a história, se Oda focasse principalmente só no Luffy, mas não dá pra esperar uma história de capa deles, sobre o futuro dos Mugiwaras. Mas bom, comentem o que vocês acham sobre isso e vamos pro próximo assunto sobre os Mugiwaras, mas voltando um pouco no tempo. Vamos falar agora das próximas ilhas que eles irão e quais serão os seus próximos power-ups. Qual é a próxima transformação? Qual é o próximo passo que esse personagem vai dar? Como o personagem X vai derrotar o oponente Y? E essas são perguntas básicas que todo fã de Shonen faz a cada arco que se passa. E com One Piece não é diferente. O ano com certeza foi um dos maiores passos relacionados a nível de força dentro da obra. Eu diria que, assim como foi Enies Lobby, foi pro pré-time skip, o ano foi aqui pro pós-time skip. São 2 arcos que têm a função de mostrar as novas transformações dos Mugiwaras e deixá-los prontos para as próximas ilhas. Qual foi a técnica que os Mugiwaras mostraram pós Enies Lobby? Praticamente nenhuma. Teve o Luffy Nightmare, mas isso foi função das sombras de Moria. E o Soap voltou a usar a máscara do Sogeking, Zoro e Sanji usando as mesmas técnicas, então não teve uma evolução drástica que nem foi em Enies Lobby. Essa saga foi um ponto que os Mugiwaras precisavam ter passado. Nada novo. E por isso nós fazemos essa comparação. Em Onigashima, cada Mugiwara teve seu tempo, teve suas páginas, teve cada um a sua luta para mostrar o que cada um aprendeu durante os 2 anos que tiveram treinando. Robin com seu Demônio Flor, Zoro com seu Haki do Rei, Sanji ficando praticamente indestrutível devido ao seu fator linhagem e Luffy, literalmente, virando um deus, o deus do sol. E ok, muitos do que foi dito aqui foram transformações que aconteceram meio que por acaso, que nem o Haki do Rei do Zoro, ele não treinou isso, mas também servem como exemplo. Mas então, o que podemos esperar para os próximos arcos? Luffy Gear 6? Sanji com chamas negras? Zoro usando 4 espadas? Não, se eu fosse vocês não criaríamos essa expectativa, porque o Onigashima, assim como foi Enies Lobby, como a gente comentou, foi a base do que podemos ver daqui pra frente. Esperem, por exemplo, o Zoro dominando melhor seu Haki do Rei, o Sop que usou o Haki da observação dele apenas em Dressrosa, depois disso não vimos mais ele usando, então esperem esse aprimoramento, e o Sanji nos mostrando mais da sua regeneração e de sua velocidade, e daí por diante. Os Mugiwaras estão em um ponto incrível. Eles ficaram sentados encarando um almirante, e se Touro Verde tivesse dado trabalho para Momonosuke, os Bainhas Vermelhas, o Yamato, eles teriam interferido na batalha. E esse é o nível de confiança deles. É algo absurdo. E agora é só aperfeiçoar. E dito isso, o terceiro ponto que a gente gostaria de trazer para vocês é o seguinte: Serafins e o potencial deles com as Akumas no Mi. Mas o que isso tem a ver com os Mugiwaras? Bom, vamos lá. No SPS do volume 98, Eiichiro Oda foi questionado sobre quais poderiam ser as Akumas no Mi de Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Frank. Se esses personagens tivessem poderes de Akuma no Mi, que fruto cada um deles comeria? E na resposta, o Oda revela as frutas e explica o motivo das suas escolhas. Certo? Que pergunta interessante. Pois bem, pra mim seria assim. Zoro com a Uo no Mi, modelo Seiryu, fruta do Kaido. Imaginem se fosse uma das espadas do Zoro que se transformasse em um dragão, em vez dele. Seria bem legal. E mais uma vez aqui uma referência
de Wano junto com o Zoro, porque o Kaido era um dragão que trazia os males para Wano, e depois Momonosuke se tornou o dragão protetor. Então a cultura japonesa ligada ao dragão, então tá tudo muito bem relacionado aqui com o Zoro em Wano. Já que a Nami, ela comeria a Gorogoro no Mi, a fruta do Enel. Ela já controla o clima, e seria incrível que ela tivesse essa fruta. O Sop, fruta da Poke Poke no Mi, fruta do Blamenco, esse seria o fruto ideal para o Sop, que está sempre com algo no bolso. Sandy, fruta Sui Sui no Mi, fruta do Senhor Pink, a capacidade de atravessar paredes e nadar pelo chão, isso seria um poder realmente perigoso para dar para esse personagem. E o Frank com a Buki Buki no Mi, a fruta da Baby 5, onde ele podia tirar armas da onde ele quisesse, coisa que ele já faz atualmente, porque ele é um ciborgue, mas isso seria muito amplificado pela sua Akuma no Mi. E mais uma vez o Oda mostrando vários detalhes muito interessantes que provavelmente ele nunca vai abordar na obra. Acontece que nada impede de vermos em outra versão dos personagens com esses poderes, ou talvez algo do tipo. Lembre-se que Vegapunk possivelmente vai dar uma volta com eles depois de Egghead. Essa possibilidade existe devido aos Serafins possuírem mais de um poder, como vimos mais recentemente com o próprio Frank questionando o Vegapunk sobre o Serafim S-Shark, o Serafim do Jinbe, ter os mesmos poderes do Senhor Pink. É como se a gente pegasse o Sanji, colocasse fator linhagem dentro dele e ele tivesse mais um poder. Ou seja, imagine um Serafim do Zoro, caso existisse, assim como tem o Serafim do Mihawk, e esse Serafim poderia ter a Akuma no Mi do dragão em sua espada, assim como Oda diz em seu SBS. Vejam, esses clones, esses Serafins, são desculpas pro Oda aloprar, pro Oda fazer o que bem entender na obra. É um ponto criativo em que ele pode fazer exatamente o que ele quiser. Tanto é que ele trouxe um membro dos Rocks mais recentemente e vocês viram. Então não se surpreendam com nada a partir de agora. E é claro, o King e o Kaido passaram por experimentos do governo. Eles têm o fator linhagem deles, mas também não sabemos como o governo teve acesso ao sangue dos Shichibukais, por exemplo. Imaginem só a seguinte situação: o governo pedindo pro Mihawk fazer um exame de sangue para ele poder ser classificado ali para trabalhar com eles. Seria bizarro. Fica a pergunta como o governo conseguiu esse fator linhagem de todos os Shichibukais. Isso abre a brecha também para eles terem o fator de linhagem de qualquer personagem da obra, já que a gente não sabe muito bem como isso foi conquistado. As possibilidades dos Serafins são ilimitadas. Então não se surpreendam, por exemplo, o Serafim de Mihawk ter poderes além das habilidades normais do espadachim. Quem sabe a gente não vê o Mihawk, por exemplo, jogando uma espada com lava, que seriam os poderes do Akainu. E isso potencializa ainda mais a ameaça que são eles. E por fim, nós como fãs, estamos muito curiosos para saber como vai ser a interação do Vegapunk com o Frank no navio. É claro, se o Vegapunk for realmente pro bando com eles. Lembrem-se que existem 3 opções, que talvez impeçam isso. A primeira, o homem que o Vegapunk ligou pedindo ajuda. Esse homem, que a gente não sabe quem é, a gente já teorizou sobre isso, poderia ser o Gaban, pode muito bem levar o Vegapunk consigo e não ele com os chapéus de palha. A segunda opção é a própria Stussy, ela ser uma aliada do Vegapunk e não uma inimiga, que também já abre outra opção. E a terceira opção é a Stussy ser esse próprio cara que o Vegapunk ligou, que seria uma mulher no caso. É uma coisa que muitos de vocês comentaram no vídeo passado. Mas caso o Vegapunk vá pro bando, outro personagem além do Frank que eu gostaria muito que ele interagisse é o próprio Sandy, que é o maior sucesso de experiência dos Vinsmoke. Sandy é o filho do Judge, que por sua vez trabalhava com o Vegapunk no Mads. Essa equipe que tá tendo destaque agora nas histórias de capa do mangá, e já tá na hora da gente ver os dois conversando sobre o fator linhagem que o Sandy teve despertado no arco passado. E esse é um dos quadros que a gente observa quando a gente entra nas páginas lá da Germa 66, na base deles. Vários clones, os soldados do Judge são clones, os próprios filhos dele parecem ser clones. E vai ser muito legal que tenha uma contextualização mais interessante sobre eles, e é claro, o Vegapunk falando sobre essas habilidades do cozinheiro. E galera, esse vídeo era o tipo de vídeo que nós precisávamos trazer aqui pro canal, para que a gente pudesse finalmente entender e digerir melhor tudo o que tá acontecendo com os protagonistas desde o ano. E é claro, teorizar um pouco mais sobre eles, como sempre. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube e conferir nossa descrição com o Discord e com o Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!